Desde os golpes mais primórdios, o careca tá aí, combatendo as milícias, fake news lá não se cria. Em Brasília, desde os golpes mais primórdios, o careca tá aí, a eleição foi um escudo, tá te vendendo absurdo, vem mais por aí. Com o cu na mão, deixa a braba sem preguiça. Admito, sacana ele capricha. Ela gosta de dinheiro e liberdade pra golpista. Admito, sacana ele capricha. Ela gosta de dinheiro e liberdade pra golpista. Denúncia falsa e sem moral. O pico do foguete é chato, adora golpe teatral. Inventa moda e cria um novo espantalho. Se o X afunda, o Blue Sky ali do lado. Denúncia falsa e sem moral. O pico do foguete é chato, adora golpe teatral. Inventa moda e cria um novo espantalho. Se o X afunda, o Blue Sky ali do lado. Cidadã e cidadão, tudo bem? Eu sou Thaís Kisuke, falando diretamente do dia 11/4/2024 e está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, o professor universitário que tem que ensinar para os seus alunos o que é uma greve, Rodrigo Hipólito. Tudo bom? Tudo bem, tudo quase bem. Percebi uma coisa, Thaís? Ninguém quis estar aqui, só eu estive aqui te apoiando. Ninguém quis vir aqui apoiar a sua candidatura à liderança do Midcast. Eu acho, será que é despeito porque você tem maior chance de ganhar uma futura guerra de fandoms? Não sei. Eu sei que nós demos o golpe porque nós dois fomos os grandes perdedores dessa guerra de fandoms, né? É. Então é isso, nós destituímos toda a bancada e agora vocês vão ter que aturar os seus menos favoritos hoje. Porque quem ri por último, ri por último. É isso aí. Então vamos lá. Hoje eu diria que vai ser um dia curto. Vamos ver se vamos cumprir a nossa promessa. Toda vez que a gente fala isso, a gente segue lá 2 horas de gravação, né? Mas a gente, vocês acompanharam a gente lá no Twitter, a gente não tinha pauta. A gente lançou lá a chamada no Twitter e no Blue Sky, perguntando o que vocês queriam que tivesse aqui. E como demonstração de que a gente realmente segue o que vocês escrevem, teve gente que pediu a bancada completa. Nota-se o resultado. Sentimos muito. Então vamos continuar com as nossas atualizações de notícias passadas. A primeira notícia foi muito pedida pelos nossos ouvintes. Nós acompanhamos aqui a novela do Marreco, né? Infelizmente, Sérgio Moro foi absolvido no TRE do Paraná, mas lá ele estava entre amigos, né? Ele foi absolvido por 5-2 pelos desembargadores, porém, ele ainda vai enfrentar o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Então, Sérgio Moro ainda não está livre das garras da justiça. Você acha que ele vai escapar dessa também? Quais são as suas esperanças para o futuro do Marreco? Esperanças é uma palavra forte, assim, né? Eu não tenho lá muita esperança com muita coisa, mas eu vou lembrar que no episódio passado, a Paola, ela comentou aqui que ela acreditava que o Moro, se fosse cassado, seria no TSE, que ele não seria cassado na esfera estadual, né? No Tribunal Regional Eleitoral, que ele iria para o TSE e lá ele seria cassado. E eu vou seguir com essa ideia, eu acho provável, assim, eu achei estranho algumas dessas votações, porque nos votos que seguem o relator, os votos explicitam motivos pelos quais ele deveria ser cassado, mas dizem que não consideram esses motivos razoáveis, como o uso dele da campanha prévia para a presidência, que não aconteceu, mas que trouxe um benefício para ele, né? Auxiliou ele ser eleito como senador. Então que isso não deveria ser considerado. Mas por que não deveria ser considerado? Fica um mistério. Então isso soa estranho. Eu acredito que o TSE vai dar uma revisada nisso. Falar, se ele realmente começou uma campanha prévia para presidente e ele, no meio dessa história toda,
trocou de domicílio, trocou de partido, mas a campanha estava acontecendo, no mínimo isso influencia ele ter sido eleito ou não, o nome dele ter circulado mais. Então eu acredito na possibilidade de que ele vai ser cassado no TSE, até por conta daquilo que a gente falou também. Ninguém gosta do Moro. Só no Paraná, né? Como podemos ver nessa votação. E eu acho que o grande perigo do Moro ser absorvido nesse caso é abrir um precedente para que as pessoas façam isso como uma manobra em casos futuros, né? Quem quiser gastar mais dinheiro do que o teto pode trocar de candidatura no meio do processo, né? Se o Sérgio Moro pôde, por que outras pessoas não poderão também? Mas então, seguindo aí esse recurso no TSE, ele precisaria 4 dos 7 julgadores, a maioria simples, seria necessário para que ele perdesse o cargo de senador. Então, vamos ver se Sérgio Moro continuará ou não, né? Continuamos nessa esperança. Você não tem esperança, mas eu diria que ela é a última que morre. A segunda notícia das nossas atualizações é que o presidente Lula sancionou com veto a lei que restringe a saidinha dos presos. A medida ainda não foi publicada no Diário Oficial da União, mas foi confirmada pela Presidência da República. O veto foi uma sugestão do ministro Ricardo Lewandowski de manter o direito à saída temporária dos presos do regime ser aberto para visitar familiares, porque, segundo Lewandowski, impedir que esses presos pudessem sair seria contra os princípios da Constituição, porque violaria os princípios da dignidade humana. De acordo com a lei sancionada por Lula, fica proibida a saída temporária de presos condenados por praticar crimes hediondos com violência grave, como crimes de estupro, homicídio, latrocínio e tráfico de drogas. Também foram sancionados pontos que prevêem o uso de tornozeleiras eletrônicas para que os presos possam sair para trabalhar durante o dia e o endurecimento de critérios para a prorrogação do regime. Você quer comentar essa notícia, Rodrigo? Totalmente errado, assim. Teve um veto e tudo mais, mas convenhamos, gente, isso não tem base na realidade, você proibir as saídas dos presos, as chamadas saidinhas, né? Os números indicam isso, acho que, se não me engano, é 90% dos presos que eles saem, não dá problema nenhum, eles voltam, as coisas funcionam muito bem, e isso auxilia na ressocialização, que seria a função inicial de você ter uma condenação de privação de liberdade. E aí você pega, e aí sim, casos isolados, situações muito minoritárias, e você fala, vamos proibir uma coisa porque tem essa pequena percentagem do que dá problema e não volta. Quando a gigantesca maioria volta e não dá problema nenhum. Mas a gente espetaculariza isso, é uma das pautas lá da extrema-direita que eles usam muito bem para poder se divulgar entre os seus eleitores. Então eles vão lá divulgar, olha, a gente conseguiu aprovar esse projeto aqui, a gente conseguiu proibir a saída, olha, desses criminosos, essas pessoas horríveis. Quando na prática isso é inefetivo, isso não tem resultado positivo nenhum no combate à violência, de novo, porque mais ou menos 90% dos presos que eles saem, eles voltam, cumprem sua pena normalmente. Quem é que vai ser prejudicado com isso? Você tem que pensar também em outros tipos de... As pessoas normalmente pensam em alguma espécie de estereótipo de bandido, um monstro e algo assim, mas você pode pensar em criminosos normais, ou você pensa em pessoas que têm família para cuidar, você pensa em mulheres presas, por exemplo, situação de mulheres presas que estão associadas ao tráfico ali, que normalmente é muito injusto. Todo mundo perde com uma notícia, com uma decisão dessas, assim. Mas o Lula não teve coragem para poder vetar isso na íntegra, para poder dizer, olha, do mesmo jeito que fere os direitos humanos aqui, isso vai ser considerado inconstitucional, eu vou vetar tudo, porque isso é uma ideia burra. O Lula não tem coragem para fazer isso, não tem coragem para poder bater de frente com a extrema-direita, e esse é um tipo de coisa que vai ser divulgada entre os seguidores da extrema-direita. A gente conseguiu proibir a saída de bandidos. As consequências disso, elas são só violentas, no fim das contas. E é algo para a gente lembrar, assim, poxa, se no Brasil a gente não tem pena de tortura, a gente não tem pena
de agressão, a pena que a gente tem é privação de liberdade, você observa a situação da maioria das instituições penitenciárias do Brasil, e o que acontece lá dentro? Tortura, agressão. Aqui a gente tem a pena de privação de liberdade, mas isso não significa que essas pessoas não tenham direito à saúde, não tenham direito ao mínimo de qualidade de vida lá dentro, elas não tenham direito ao espaço próprio, mas não, tá superlotado, tá dominado por facções criminosas, e você impede essas pessoas de sair. Então você cria um ambiente ainda mais conturbado, ainda mais violento, sabendo que boa parte dessas instituições, elas já ferem os direitos humanos, elas já ferem princípios constitucionais. Então, ao invés da gente pensar em como a gente desafogar essas instituições, não. A gente está pensando em cada vez mais manter essas pessoas encarceradas lá dentro com um princípio desumano, porque não tem critério nítido nisso para você falar que simplesmente está proibida a saidinha para esses tipos de crime. E a gente sabe como que você tem uma série de falhas na justiça e na condenação no Brasil. A gente não tem números muito nítidos e a gente não tem como analisar individualmente cada uma dessas decisões judiciais que fazem com que essas pessoas vão parar em presídio. Às vezes a pessoa está no presídio sem nem passar por uma audiência de custódia. Ela já está lá há 6 meses, há quase um ano, de modo ilegal, mas está lá presa de modo injusto, presa porque não teve julgamento adequado, crimes muito menores e a pessoa está lá misturada com integrantes de facções criminosas e vai ser obrigada a ser cooptada. Aí no meio disso, a única atenção que o governo dá é proibir que essas pessoas executam o direito que até então elas tinham, que era 90% efetivo, funcional, as pessoas saíam, tinham o seu direito cumprido e voltavam para continuar lá, cumprindo sua pena. Então é mais uma bola fora do governo, mais uma derrota. E a gente pode falar, nesse caso, a gente pode falar que é uma derrota do governo, não teve peito para poder enfrentar um projeto completamente equivocado. Essas questões da violência, da criminalidade no Brasil são o tipo de coisa que ninguém sabe resolver, né? Governo de direita, governo de esquerda. Só que o governo de direita traz essa coisa, né? Prender, matar o bandido, não sei o quê. Se o Lula ele fizesse qualquer movimento para vetar, seria interpretado pelos parlamentares e por boa parte da população que ele quer proteger os bandidos, né? Como você falou, não importa para a população que 95% desses presos, eles voltem. O que as notícias falam é sempre dos que não voltam, né? E assim, não se discute essa questão justamente da ressocialização dos presos, né? Porque se a pessoa está presa, como é que você vai ressocializar? Você vai simplesmente, a pessoa vai ficar trancada lá e aí de uma hora para outra joga essa pessoa no meio da rua e ela tem que se virar e tem que saber como funcionar em sociedade. A pessoa não pode ir para casa para cuidar de um filho, então quais são as consequências dessa família, dessas crianças, do futuro delas? Enfim, é toda uma percepção de realidade que se ignora quando se fala sobre essas saídas, né? Só se vai para o lugar comum, infelizmente, que não vai solucionar o crime, não vai fazer diferença, só que as pessoas que tinham direitos vão perder seus direitos e talvez mais pessoas recorram a facções criminosas dentro dos presídios, porque a percepção que elas vão ter, talvez, é que é a única possibilidade delas terem qualquer ajuda, já que a sociedade abandonou elas. E assim, a diferença é quando você faz alguns cortes, porque homens presos normalmente têm o apoio das suas companheiras e recebem visitas, e eles conseguem ainda manter um contato externo. Agora, mulheres presas normalmente são abandonadas pelos parceiros, e às vezes também pela família. Então passam ali anos sem receber visita, sem ter atenção, com o único contato externo com advogada, e olhe lá, quando tem. Então, isso aí ninguém lembra, sabe? Você vai proibir a saída das pessoas e você não lembra que tem esses casos, que é uma situação muito mais complexa e assim, muito mais triste você pensar nessas presidiárias, que elas simplesmente são abandonadas pelas famílias, pelos seus parceiros, não recebem visitas, não têm contato com o mundo externo ao presídio. Pois é, e agora esse veto ainda vai ser analisado, né, pelos deputados e senadores que podem manter ou derrubar a decisão do presidente. E agora sim, vamos para o bloco... O terrível careca da capa preta.
Pronto, o grande vilão, né? Segundo algumas pessoas aí, internacionalmente conhecido como vilão de Harry Potter, vilão de Star Wars. O pessoal aí não sabe direito. Mas vamos É uma toga. deixar essa Vamos cereja do deixar. bolo, né? Essa cereja do bolo, Vamos. esse ovo lustrado por cima do bolo, vamos deixar isso pro final, Pro porque final, tem mais tô vendo aqui que tem mais uns links que você colocou, fazendo o seu papel de Vitor. Mas vamos lá. Saiu na pesquisa Quaest que a aprovação de Lula aumentou em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás desde as eleições. Então, a pesquisa em São Paulo, o Lula tinha 33% de aprovação e agora tem 50%. Em Minas Gerais tinha 38% e agora tem 52%. No Paraná, 30% e agora 44%. E em Goiás foi de 32% para 49%. E entre os governadores, o mais bem aprovado, né, o melhor cotado, foi Ronaldo Caiado, de Goiás, que tem 86% de aprovação e 12% de desaprovação. E entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, o mais bem posicionado é Tarcísio de Freitas, de São Paulo, com 62% de aprovação e 29% de desaprovação. O que você acha? Logo depois da gente ter visto aí que Lula estava em baixa a aprovação dele, né, que estava caindo, a gente vê que, na verdade, nesses estados, né, que teoricamente são estados que não gostam de governos de esquerda, de repente a aprovação dele está subindo. A primeira é a melhora na economia. Então, o governo Lula consegue direcionar com muito mais eficiência verba para o agro, por exemplo. Então a gente volta a ter um plano safra eficiente, a gente volta a ter apoio, a ter melhor distribuição de insumo, melhora o sistema de produção. Isso é perceptível de imediato. Então você tem aí estados que são grandes produtores no agro e que vão perceber essa melhora. É inevitável. O núcleo duro do bolsonarismo, a gente nem luta mais contra ele, assim, a gente não se insere no núcleo duro do bolsonarismo. Eles vão continuar negando a realidade sempre. Mas é interessante a gente ver que sim, a gente consegue retomar a aprovação em diversos outros públicos, que eles não são tão rígidos. E que não é uma coisa incompatível com a aprovação de governadores de direita. Isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes nesse tipo de pesquisa. A gente perceber que, estados que têm uma alta aprovação de governadores de direita, eles também conseguem ter uma alta aprovação no governo Lula. Isso pra gente é demonstração de que, a gente consegue trabalhar com uma campanha melhor aqui, a gente consegue divulgar melhor os feitos do governo para esse público, que ele parece estar aberto a reconhecer essa melhoria. A melhoria na economia é inegável, ela aconteceu, ela acontece, ela é eficiente. Você tem também muitos cenários nesses estados que talvez não se preocupem tanto com coisas que o próprio governo Lula não está se preocupando. Então pode soar bem para esse público que o governo Lula não está se dedicando a pautas de costumes, por exemplo. Não está mais tão em foco no debate pelo governo, a pauta ambiental, a pauta étnica, não está mais em foco. O governo, quando foi a última vez que o governo discutiu questões de costume? Nada, não tem. Então, para esse público parece se sentir mais confortável para aprovar o governo quando a discussão é econômica. Tem também é interessante separar a avaliação dos bolsonaristas com relação ao Tarcísio, porque esse 62% é pensando nos eleitores bolsonaristas, mas não de forma geral, todo o eleitorado de São Paulo. Numa pesquisa geral para o eleitorado de São Paulo, a aprovação do Tarcísio ela não é tão elevada assim, porque, convenhamos, ele está na mídia, está insistindo muito em trabalhos de segurança pública, que a gente, obviamente, avalia como ineficientes, como escandalosos, mas que ganha esse público. Porque em outras questões, você tem algumas obras estruturais que elas continuam atrasadas em São Paulo. Então, aquilo que se esperava do Tarcísio, como o melhor ministro do governo Bolsonaro, como uma pessoa capaz de criar infraestrutura, isso não se mostra em São Paulo. Pelo contrário, ele desiste de criar infraestrutura a partir de investimento público e ele preza pela privatização de serviços que eles poderiam muito bem, com um pouco mais de investimento, eles serem melhorados. Ele preza pela privatização. Não acredito que isso seja largamente bem visto. Por mais que, sim, a gente tenha passado por um processo de alienação nos últimos anos
anos, que ele faz com que o privado ele sempre seja divulgado como melhor que o público, na prática, no dia a dia, tanto na capital de São Paulo quanto no resto do estado, o serviço público ele é necessário. E todo mundo percebe isso, nesses casos, quando há uma privatização e a qualidade do serviço cai. Isso quase sempre acontece. Privatiza e a qualidade do serviço cai. Então, essa aprovação generalizada do Tarcísio, quando a pesquisa separa, ele está mais aprovado entre os bolsonaristas, a gente vamos pressupor aqui que a aprovação geral dele ela não está tão alta. Então, me parece ser mais uma notícia negativa para o Tarcísio do que positiva. Mas também é um indicativo de que tanto essa pesquisa quanto a divulgação dela e o modo como se analisa isso é de que o Tarcísio é, sim, nesse momento, o único herdeiro do bolsonarismo, e se tiver que ter uma futura candidatura à presidência para a extrema-direita, que ele é o nome mais cotado, que ele é aquele nome no qual vai se investir, porque não tem nenhum outro que ele surja com esse poder, que ele seja conhecido nacionalmente. Mesmo o Caiado, com uma alta aprovação, ele não é conhecido nacionalmente ao ponto de encabeçar uma candidatura. Então a gente continua ressaltando esse nome. A gente discutiu um tempo atrás quem seria o herdeiro aí do Bolsonaro em aspecto eleitoral, e cada vez mais se firma como o Tarcísio, significa que o pior governador da história do estado de Minas Gerais, ele vai ser largado de lado, ele vai ser deixado de lado. Mais um fracasso pro Novo. Pois é, o Zema e o Caiado, eles tentam despontar como essa figura de direita, mas o Tarcísio, ele que foi abraçado pela mídia, né? Não sei se porque ele é São Paulo, ou se tem alguma coisa ele nele é carioca. que... É governador de São Paulo. Mas então, ele juntou os dois estados favoritos da mídia brasileira em um só, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Então, ele é tipo assim, um megazord da ponte aérea. Mas, apesar de toda essa aprovação do Caiado, a gente sabe quem é Caiado, a gente sabe quem é Zema. Tarcísio também, uma boa parte da população não deve nem saber quem é. Mas desses três, de fato, é o nome mais conhecido e mais falado, né? Apesar do que o que a gente vê mais é falar mal do governo dele, né? Por mais que tenha esse apelo, não, porque a polícia vai pintar e bordar e vai fazer o que quiser, né? Esse apelo para a extrema-direita, mas o que a gente vê é o estado e a cidade também, né, de São Paulo, cada vez de mal a pior. E você falou, né, que o governo Lula não tem abordado as pautas caras à esquerda e que a direita geralmente não gosta, né? Eu acho que o mais próximo que ele chegou disso nos últimos tempos foi justamente aquele book com o Macron, né, que fica usando o poder de influencer do outro para melhorar a sua imagem dentro do próprio país. E que sempre vou achar estranho, porque, gente, Macron não é de esquerda, muito pelo contrário. Macron, ele vai ver os últimos discursos do Macron. Ele é o cara anti-imigração, sabe? Ele é um cara que ele sofre, nos seus governos, ele está sempre sofrendo protestos de produtores. Ele já enfrentou greve, enfrenta protestos corriqueiramente. Ele não é um cara popular. E a carreira política dele acabou. Então eu tenho até dificuldade de entender qual é a do Macron. A gente brincou com isso aqui, porque qual é a do Macron? A carreira política dele acabou. Ele não vai mais poder se candidatar, ele não tem nenhum apoio popular, e eu fico muito curioso para saber o que ele vai fazer na sequência. Agora, esse tipo de encontro, sim, eu acho que quem ganha mais com isso é o Lula. O Lula é de perceber internamente como que ele se dá bem com uma liderança estrangeira. A gente receber visita, lideranças estrangeiras fazerem questão de vir para o Brasil, de dedicar um tempo aqui, discutir acordos e tudo mais, isso cai bem para o governo. E honestamente, eu acho que cai melhor para o governo do que o Lula ficar viajando para outros países. A gente conseguir fazer com que essas lideranças venham para cá, eu acho mais interessante para a mediatização. É óbvio que na eficiência, para a gente conseguir fazer acordos, para a gente conseguir chegar a outros mercados, para a gente conseguir ser reconhecido internacionalmente, o mais eficiente é o Lula sair, é o Lula ir para outros países, é ele executar essa função, porque a gente perdeu esse espaço. Agora, para mediatização, que eu perceba que todas as viagens que o Lula fez no primeiro ano, elas me pareceram surtir o efeito contrário. Os acordos eram feitos, o Brasil voltou a estar presente no cenário internacional, mas a divulgação disso internamente era sempre de que o Lula está ausente. Então o Lula viajava, cadê o Lula articulando em Brasília? E ia lá o Padilha fazer merda. E aí o pessoal não conseguia articular e deixava o Lira dominar. O Lula está presente, o Lira não domina. Eu volto a repetir isso aqui. Nesses últimos tempos que o Lula está aqui, o Lira pena para poder fazer alguma coisa. Porque se ele resolver abrir demais a boca, esbravejar para cima dos outros, como ele sempre fazia em
enquanto o Lula estava fora, ele vai ter que parar o que ele está fazendo e ir lá se reunir com o Lula. É isso, ele não quer. Ele não quer, porque se ele fazer isso, ele está baixando a guarda. Então percebam que nesses últimos meses aqui, com o Lula presente, a gente quase não escuta falar do Lira. A gente quase não escuta. Enquanto o Lula estava viajando, parecia que o Lira era o presidente. E ainda tem uma questão que, independente do que Lula trouxesse para o Brasil, o que se falava muito era quais tinham sido os gastos das viagens dele, né? Como tentando dar a entender de que ele estava passeando, quando não era o caso, mas enfim, era algo que se frisava quando ele estava nessas viagens internacionais, né? Mas eu discordo com você de que, assim, o Macron pode estar, assim, com a carreira dele, pode ter terminado, né? Apesar de que, assim, eu olhando daqui, ainda parece que é aquela pessoa que parece ser uma última linha de frente contra a extrema-direita, que a extrema-direita está cada vez mais forte lá na França, né? E o Lula, ele é um queridinho das esquerdas no mundo afora, né? Ele talvez seja o líder de esquerda mais popular nesse momento, né? Não consigo me lembrar de outro, assim, que tenha a popularidade do Lula pelo mundo afora. Então, ele, querendo ou não, é uma forma dele tentar limpar a barra e a imagem dele com os trabalhadores da França, enfim, com a população de lá, que não tem esse viés da extrema-direita, né? Então, eu acho que nesse sentido ele também sai ganhando com essa aproximação com Lula, com a Marina. Marina, bichinha, tá sumida, pobre da Marina. Dá uma tristeza. Mas então, vamos embora pro próximo. Esse daqui é uma notícia muito triste, muito triste. Tá na hora de esconder o L no bolso, porque o governo Lula cortou a verba de bolsas de estudo, educação básica e farmácia popular. O corte total feito em diversos ministérios supera 40 bilhões. E foi uma medida tomada para quê? Para adequar o orçamento às regras do novo arcabouço fiscal. Olha que lindo. E a diminuição desses recursos atingiu também os programas Criança Feliz e o financiamento das comunidades terapêuticas. Então, nem tudo é um problema, né? Porque não dar dinheiro para comunidades terapêuticas é uma ótima notícia, mas infelizmente não foram só elas que perderam financiamento. Cadê a palavra contingenciamento, gente? Sumiu. Eu lembro tanto dessa palavra contingenciamento. Todo mundo aprendeu essa palavra. Mas é uma vergonha. É uma vergonha, assim, real. A gente tem de onde cortar. E cortar da saúde e da educação é sempre um absurdo. Embora, sim, o investimento ele continua muito maior do que foi no governo Bolsonaro. Sim. Porque a mudança, ela foi nítida logo no primeiro ano do governo. Então, se a gente tinha investimento irrisório, que sequer deve ser considerado para a saúde e para a educação durante o governo Bolsonaro, e isso voltou a acontecer no primeiro ano do governo Lula, então mesmo com esse corte, ainda é mais do que era investido anteriormente. Mas não é o que se espera de um governo dito de esquerda, não é o que se espera de um governo dito progressista. Não é possível, a gente ainda está sujeito a essa lógica de controle de gastos, o Estado não querer ficar no vermelho. A gente chegou a bater muito aqui no arcabouço fiscal do Haddad. Não vamos fazer isso de novo agora, mas embora a gente poderia fazer. Porque ele, em alguns aspectos, ele é pior do que o teto de gastos, porque o teto de gastos era feito de uma maneira burra. O arcabouço fiscal, ele é feito de uma maneira eficiente. Então é muito mais difícil você dar a volta no arcabouço fiscal. E aí você tenta retirar uma verba daqui para fazer um investimento ocular, mas tudo isso é esse esforço de dizer que as contas do governo permanecem em dia. A quem agrada isso? Qual é a intenção? O governo não poderia continuar fazendo esse investimento? Quais seriam as consequências se o governo continuasse a fazer esse investimento? As contas ficariam no vermelho? E daí? O governo existe para isso. O governo que não tem dívida está fazendo errado. O governo tem que estar no vermelho. Isso é um ativo para o governo, essa dívida pública. Mas a gente se comporta daqui de um modo distinto de todas as outras potências econômicas, que elas têm grande dívida pública. A gente caminha para essa ideia de que a gente não deve ter dívida pública, que a gente deve sempre procurar estar no azul, como se fosse uma empresa privada. E não é. Então isso não espanta, porque a perspectiva econômica do Haddad, ela é essa. O Haddad, ele é um liberal da economia,
com alguns adendos, sim, mas ele é um liberal da economia. Isso pode soar estranho, porque o que a gente se acostumou nos últimos 7 anos foi usar a palavra liberal da economia para falar de ultraliberais, para falar de economistas formados com o neoliberalismo extremo, e que era até equivocado falar que eles só eram liberais. Não, eram pessoas completamente alucinadas com a liberdade de mercado, com a liberdade de competição, com a diminuição do poder de intervenção do Estado. Isso não é o Haddad. O Haddad não é um ultraliberal, mas ele é um liberal na economia. Então ele parece se sentir super confortável para conversar com o mercado e para tomar decisões que elas agradam ao mercado, que vai considerar o Brasil como um campo de investimento, e a gente vai sempre tentar parecer mais saudável para o investimento, quando não é essa a função do Estado. Não é essa a função do Estado. Não deveria haver problema, né, de considerar que o Estado ele vai ter dívida pública. Olha para as outras potências, olha como elas se comportam para a dívida pública. Ah, a gente vai conseguir pagar a dívida pública nesse orçamento? Não. Então aumenta a margem, porque a economia vai continuar funcionando, porque a gente continua fazendo investimento. E aí, se precisar cortar, de onde se corta primeiro? E nunca vai fazer sentido você me dizer que se corta primeiro da saúde e da educação. Isso é uma decisão política que ela só está ali para agradar a alguns setores dominantes. Mas ela não faz sentido. Não tem lógica você cortar de saúde e educação para fazer investimento, quando você pode cortar de outros ministérios, quando você tem emenda para direcionar. Ou que se faça um acordo. Então, peraí, a gente vai cortar essa verba, mas a gente só pode fazer isso com o compromisso de um direcionamento de emendas parlamentares para projetos específicos que supram as necessidades de saúde e educação. E não é o caso. As consequências disso é que você vai ter corte de bolsa, é que você vai ter corte de investimento para insumo em universidade, em instituto de pesquisa. É isso que acontece. Então a gente tem que restringir contrato, a gente restringe as possibilidades da pesquisa em ciência e tecnologia no Brasil por conta disso, e que é uma necessidade. Qual é o objetivo disso? A gente já passou por um processo de desindustrialização em outros governos do PT. E a industrialização ela está diretamente vinculada às pesquisas em ciência e tecnologia. Aí você faz uma enorme divulgação do governo de que você vai abrir não sei mais quantos, 100 e poucos institutos federais. E ao mesmo tempo você faz esse corte. Isso, como é que você equaciona essas duas coisas? O governo vinha a público divulgar, todo orgulhoso, que vai abrir 100 e poucos IFES, institutos federais pelo país. E, simultaneamente, ele corta o investimento na educação, em pesquisa e ciência e tecnologia. Então, ele vai exigir que, para a abertura desses novos institutos, você conviva com esse investimento que ele é menor, à medida em que você exige que se faça um esforço para construção, para contratação de mais pessoal, para abertura de laboratório, para realização de parceria, para toda a burocracia que envolve você manter esses sistemas de ensino dessa escala, não faz o menor sentido. É uma coisa que eu tenho dificuldade de compreender. E não é condizente com o histórico do próprio Haddad. O Haddad, como ministro da Educação, ele trabalhou para que tivesse mais investimento. E agora, quando ele está na função de economista, de trabalhar com economia, ele toma posturas completamente divergentes com aquilo que ele defendia na educação. E há de se perguntar, e eu não vejo ninguém perguntando isso numa entrevista. Vou entrevistar o Haddad, peraí, qual mudança que aconteceu na sua postura para que você, alguns anos atrás, defendesse ferrenhamente, lutasse por isso e conseguisse um investimento cada vez maior na educação, e agora você aceita de bom grado que uma proposta que envolve o corte desse tamanho no investimento na educação? Qual o sentido disso? Que mudança que aconteceu na sua perspectiva? Por que você decidiu fazer isso agora? Qual é o programa econômico do governo que ele permite que você faça isso? Ele entra em contradição, ele é muito diferente do que a gente imaginou que seria, que era compatível com outros governos Lula. Então a gente não está diante de um governo Lula que ele mantém os mesmos princípios dos governos anteriores, porque isso é uma questão de princípio. Um princípio de um plano de governo de investimento na educação, de abertura de novas instituições, de contratação de pessoal, de investimento na ciência e tecnologia, ele estava em governos anteriores do Lula e ele era visível. Então os princípios desse plano de governo eles mudaram ao ponto de a gente não mais fazer esse investimento, mas ter que fazer corte. Peraí, vocês estão divulgando que a economia do Brasil está em crescimento e isso é um fato, isso é demonstrável e os números indicam isso, e à medida que a economia ela cresce, ela tem uma retomada, ao invés de a gente fazer mais investimento, a gente necessita fazer corte. O que acontece? Que conta é essa estranha em que a economia se desenvolve, o Brasil recebe mais investimento, a inflação está controlada, as contas públicas estão controladas, mas ao invés de a gente conseguir fazer mais investimento na medida em que a economia cresce, a gente é obrigado a fazer corte. Não me parece fazer muito sentido. É um tipo de ortodoxia que ela tenta manter sempre esse ajuste fiscal, mesmo quando ele não é necessário. É quase como se você chegasse nesse ponto e concordasse com perspectivas econômicas
econômicas que um Campos Neto ele propaga, sabe? Peraí, não, quando é que a gente vai poder fazer investimento? Quando é que a gente vai poder baixar os juros? Quando é que a gente... Nunca! Porque a economia continua a se desenvolver, ela está em crescimento, a inflação está controlada. Então, quando que essas contas públicas elas vão estar suficientemente estáveis para a gente não precisar fazer corte? Observa o cenário da saúde, observa as necessidades do cenário da saúde. A gente estava há pouco tempo com a ministra da Saúde sendo fritada publicamente pela imprensa e pela oposição, na mira do grupo do Lira. O Lira querendo tudo que está na saúde. No meio de uma epidemia de dengue gigantesca, com a volta de crescimento de casos de Covid, com uma dificuldade enorme de efetivar um plano de vacinação, uma campanha de vacinação. Uma dificuldade enorme. E aí, no meio disso, o que a gente tem é corte? Não era uma prioridade? 3 pastas que elas parecem estar recebendo uma redução, elas não parecem ser mais prioridades do governo, quando chega uma notícia dessa, é meio ambiente, saúde e educação. E se você me diz que meio ambiente, saúde e educação são as pastas que elas não estão mais na agenda do governo, elas não são mais a linha de frente, então tudo o que foi indicado na campanha e durante os primeiros 6 meses do governo Lula, tudo aquilo que significa o projeto de governo que a gente defendeu, que a gente votou a favor, que a gente elegeu, então esse projeto de governo não vale mais. E não é a mesma coisa, eu sei que não é a mesma coisa, então eu vou fazer um exagero aqui, mas eu me lembro do golpe de 2016, quando logo depois do golpe a gente teve uma mudança brusca no plano de governo. A gente tinha um plano de governo que ele foi eleito com a Dilma, e com a saída da Dilma e o golpe do Temer, a gente teve uma mudança brusca nesse plano de governo. Tudo aquilo que era prioridade naquele plano de governo eleito deixou de ser prioridade. Então, quando você começa a tirar de foco essas indicações, essas prioridades, que elas são a linha de frente, elas são aquilo pelo qual um governo foi eleito, a gente começa a se questionar, peraí, ainda é o mesmo plano de governo que eu votei a favor? Eu realmente, assim, eu sei que a galera se incomoda com o quanto que a gente critica o governo, mas é impossível não perceber isso. É impossível não perceber. É muito difícil de continuar a defender o governo simplesmente porque a gente continua com a extrema-direita presente e como um risco. É muito difícil continuar a defender o governo simplesmente porque é o Lula, porque é um governo que se diz de esquerda. Quando, na prática, ele parece remodelar aquele plano de governo no qual a gente votou, e ele se torna outro, e a gente é obrigado a apontar o dedo e falar, peraí, eu não votei pra isso, não. Quando daqui a pouco, se continua assim, eu vou ter que apontar e falar, isso é um tipo de estelionato eleitoral? Vocês me indicaram uma coisa, me fizeram votar e aceitar um planejamento, depois vocês decidem não cumprir aquilo, dar um giro de 180 graus e fazer outra coisa? Não chegou nesse ponto ainda, mas a gente começa a ficar assustado quando a gente aceita esse tipo de corte sem um indicativo nítido de quando que isso vai ser revertido. Eu até aceito a ideia, agora a gente precisa cortar, com uma justificativa muito robusta e com um indicativo de quando que a gente vai ter o ressarcimento disso, que aparentemente não há. Pois é, além da saúde e da educação, tiveram outras 4 pastas que tiveram grandes cortes, né? Na verdade, a pasta que teve o maior corte foi o Ministério da Fazenda, 485,8 milhões. Depois veio o Ministério da Defesa, olha só que surpresa, teve 280 milhões cortados e em nota disseram que a verba disponível é a menor em 10 anos e cita forte impacto. A PF perdeu 122 milhões e disse que não foi ouvida sobre o corte, e a ABIN teve cerca de 20% da verba cortada. Olha aí, mais uma boa notícia. Além das comunidades terapêuticas, a ABIN também teve corte. E aí, depois, o Ministério da Saúde, né, que perdeu 140 milhões, e desses 140, 107 são da farmácia popular, mas a pasta diz que não vai ter impacto na distribuição dos produtos. O MEC, que perdeu 280 milhões e que foram atingidas principalmente as bolsas, a educação básica e a assistência estudantil. E depois o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social perdeu 228 milhões, que teve a verba limitada para o programa Criança Feliz e o financiamento das comunidades terapêuticas. E assim, eu sei que eu já falei muito, Thaís, mas do mesmo jeito que eu falei agora há pouco, que dá para considerar que a gente teve um corte, mas a partir de um novo investimento que teve no governo Lula em saúde e educação, o orçamento que a gente tem para defesa, embora seja o menor em muito tempo, ele ainda é grande. E a gente está desconsiderando uma série de outros gastos que a gente tem que manter para defesa, que a gente sempre critica aqui, né? Então a gente continua, essas pastas, elas já recebiam um investimento alto. E elas receberam muito investimento durante o governo Bolsonaro. Então você se pergunta,
segunda, se a gente teve um baixíssimo investimento em saúde e educação durante o governo Bolsonaro, e a gente modifica isso no começo do governo, a gente ainda tem que dar conta do que a gente perdeu. E a defesa ganhou muito durante o governo Bolsonaro. Então eles podem perder muito mais agora. E é por isso que a gente pode dizer que cortou pouco. Pode cortar mais coisa. Enquanto um corte, mesmo que seja menor, nessa proporção, nesses cortes que aconteceram agora para assistência social, ele significa muito. Porque qualquer corte que você faz em uma pasta que já é deficitária, que já precisaria de mais investimento, ele significa muita coisa. Então a gente está falando de coisas práticas. A gente está falando de gente que não vai conseguir ser atendido. Quando o corte na defesa, ele simplesmente significa uma reestruturação. Mas na assistência social significa perda imediata na qualidade dos serviços. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, diz que Padilha é desafeto pessoal e chama ministro de incompetente. Eu chamaria agora uma vaia cearense, porque é isso que esse momento merece. Arthur Lira deu essa declaração após uma pergunta sobre possível enfraquecimento da sua liderança na casa, que tem a ver com o que você falou anteriormente, Rodrigo, de que Lula está mais aqui pelo país e aí Lira está perdendo o poder, né? Tá deixando de ser um tão poderoso chefão. Alexandre Padilha, como os nossos ouvintes já sabem, é o ministro das Relações Institucionais e responsável pela articulação do governo no Congresso, né? Arthur Lira foi questionado por jornalistas sobre a votação na Câmara que manteve a prisão do deputado Chiquinho Brazão, né? Acusado de ser mandante da morte de Marielle. E sobre esse possível enfraquecimento da sua liderança na casa, Arthur Lira respondeu, abre aspas, essa notícia foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal, um incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei bem claro que ontem, quarta-feira, a votação foi de cunho individual. Cada deputado é responsável pelo voto que deu e não tem a ver com influência, afirmou Lira. Lira ficou contrariado com o que ele considerou ser uma interferência do governo e, sobretudo, de Padilha na análise da situação de Brazão na casa. Padilha disse que o governo orientaria pela manutenção da prisão. E Lira considerou lamentável que integrantes do governo fiquem plantando mentiras. Eu percebo que Arthur Lira anda muito nervoso com essa história do Chiquinho Brazão, Rodrigo. O que você acha dessa situação? Cara, eu acho que a gente tem que refazer essa manchete, porque essa manchete está inadequada. A manchete que a gente espera é totalmente descontrolado. Arthur Lira mistura o pessoal com o profissional e ataca diretamente a liderança da articulação do governo. E aí uma foto do Lira enfesado, muito gritando, assim, porque essa é a realidade. O Lira, ele mostra descontrole ao fazer isso. Ele já demonstrou descontrole em diversos outros momentos. Aí se fala muito que o Lira ele é muito forte em Brasília e tudo mais, mas quando ele começa a se comportar dessa maneira, a gente percebe o enfraquecimento. Então ele não tem mais de onde puxar. Com a presença do Lula no país, com o Padilha respondendo diretamente ao Lula, a gente percebe que a articulação do governo em votações ela volta a funcionar. E na verdade é essa a irritação do Lira. Porque até então, sim, eu sou obrigado a concordar com o Lira. O Padilha ele é incompetente. Ele não consegue fazer articulação de modo eficiente. Mas nesse momento, o governo conseguiu e tem conseguido fazer algumas articulações. E isso deixa o Lira muito irritado, porque até então ele estava nadando de braçada. Qualquer pequena derrota que o Lira tenha, qualquer momento em que ele não consegue dirigir a Câmara do modo como ele quer, atropelando o regimento, em qualquer momento que o governo chega lá e consegue articular com parte do centro da oposição, ele entende que ele perdeu terreno. E foi isso que aconteceu no caso dessa votação. A gente vai comentar um pouco mais sobre ela, porque tem partes vexaminosas ali, mas o fato é que o governo ele conseguiu conversar com diversos deputados. Então ele conseguiu fazer o seu papel e o Lira perdeu. Ao perder, o Lira ele esqueceu completamente a etiqueta da política, porque ele chegar em público e dizer isso, não. A pessoa que está responsável por fazer a articulação, que nesse momento conversou com vários deputados e deputadas, que conseguiu uma vitória, essa pessoa é um desafeto meu. O que ele ganha
vindo a público, dizendo que alguém é um desafeto dele, nada. É quase como se ele fizesse uma aposta. Olha só, eu vou subir o tom e eu quero ver se o governo vai subir o tom de volta. O que eu acredito que não vai, ou pelo menos seria uma estupidez se subisse. Porque não, o governo nessa hora ele se mostra superior, continua aí desesperado. É isso que você quer? Você vai ter que abaixar a cabeça se você quiser alguma coisa e vir até a gente. Que é o que a gente já comentou aqui outras vezes no episódio. Ao invés do governo baixar a cabeça pro Lira, é o Lira que tem que baixar a cabeça pro governo. E o governo tem poder suficiente para fazer isso. Para falar, não, você quer negociar? Vem aqui, coloque a sua proposta sobre a mesa. Não fique esperando que a gente vá colocar a proposta sobre a mesa. Todas as entrevistas que o Lira deu até esse começo de ano agora, a postura dele era outra. Ele chegava nas entrevistas e ele reclamava o tempo todo. O governo não dialoga. O governo não vem dialogar. Eu estou aberto. O governo não vem fazer a proposta. E agora isso se reverte. Durante esse começo de ano, o Lira não veio a público fazer nenhuma declaração desse tipo. Porque aí o governo se reposiciona e fala, não, o Lira não quer dialogar. A gente está aberto. Venha você a nós fazer a proposta. A gente não precisa ir correndo atrás de você. É você que está interessado em manter o seu poder político. É você que vai perder a presidência da Câmara em breve. É você que não tem nenhuma pasta na qual você possa se alocar. É você que não tem perspectiva de ter nenhum ministério para você. É você que não tem nenhuma perspectiva de colocar uma pessoa de confiança sua em novos ministérios depois que você perder a liderança da Câmara. É você que está perdendo a possibilidade de colocar um sucessor seu na Câmara, porque isso está acontecendo nesse momento, gente. Até o final do ano passado, era inquestionável que o Lira ele conseguiria colocar um sucessor na presidência da Câmara. Nesse momento, isso não é certo. O Lira perde influência e ele vai ser questionado, ele vai ter que entrar realmente numa disputa, vai ter que negociar com outros partidos, com outras bancadas, para que ele consiga, numa futura votação, emplacar uma sucessão na Câmara. E se ele não emplacar uma sucessão na Câmara, ele perde boa parte do seu poder político. Aí sim ele não vai conseguir espaço em ministério, em secretaria, colocar os seus homens de confiança. E isso num cenário que pode ser ainda mais prejudicial para ele, em que podem ser reabertas as investigações que elas foram paralisadas, e são várias envolvendo o Lira. Então o Lira, nesse momento, está completamente desesperado, está completamente descontrolado, e está aí a demonstração. Eu gostaria muito de uma capa com o Lira com o rosto vermelho, extremamente irritado. Ele está frustrado de estar perdendo esse poder que ele tinha. O governo deixou de correr atrás dele. E isso não é mérito do Padilha. Desculpa, gente. Assim, a não ser que alguém me prove o contrário, que alguém me chegue aqui e me mostre, me traga informações de dizer, isso é mérito do Padilha. Foi o Padilha que, de modo ativo, conseguiu irritar o Lira e fazer essas articulações, que ele não seguiu outros comandos, que o governo não se movimentou de outra maneira. Porque para ter uma mudança, depois de mais de um ano do governo, para ter essa mudança e agora você conseguir esse tipo de articulação que irrita o Lira, nada me indica que isso partiu diretamente do Padilha. Mas para não ser injusto aqui também, eu nem acho que o Padilha tem que sair dessa posição nesse momento, não. Não acho. Agora, sabendo que o Padilha é o desafeto do Arthur Lira, meu amigo, eu sou o primeiro a dizer, vamos manter o Padilha na articulação. É o Padilha que tem que estar no Ministério de Relações Institucionais, sim. Quanto mais vezes o Lira for obrigado a conversar com o Padilha e ficar lá de frente para um desafeto dele, mais feliz eu vou ficar. Arthur Lira nunca vai estar feliz, então, se a gente sabe disso. O governo pode usar essa informação para articulação. Opa, vamos fortalecer o Padilha. Vamos manter ele lá, já que a gente sabe que isso irrita o Lira. Isso faz com que ele se descontrole. Funcionou uma vez? Pode funcionar de novo. Padilha, nunca critiquei. Então, continuando no assunto, né? Vamos falar sobre uma das notícias mais comentadas nessa semana, que é que a Câmara decidiu manter a prisão do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante da morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle, por 227 votos a favor e 129 contra, e 28 abstenções. A maioria absoluta dos membros da Câmara escolheu manter a prisão do Chiquinho Brazão. A decisão foi confirmada por unanimidade pela primeira turma do STF, que também determinou a prisão do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e do delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. Os argumentos dos deputados que votaram contra essa prisão, a manutenção da prisão, é que, por ele ser um deputado federal, deveria haver flagrância no ato, né? O que não foi o caso. Inclusive, um dos momentos icônicos dessa semana foram os deputados dizendo que
poderia acontecer com qualquer um de nós, né? Ao que a deputada do PSOL, Érica Hilton, respondeu logo que sim. Se algum de vocês estiver metido com milícia, com assassinato, pode ser sim, qualquer um de vocês. O advogado de Chiquinho Brazão argumentou que, abre aspas, não há prisão em flagrante, nós temos uma prisão preventiva decretada ao arrepio da Constituição da República. E ainda alegou falta de competência do STF para julgar a questão, já que os atos ocorreram antes da eleição de Brazão como deputado federal. Na época da morte de Marielle, ele era vereador da cidade do Rio de Janeiro. E aí, o que você achou da votação, Rodrigo? Cara, primeiro bom que conseguiu manter a prisão, era o que a gente esperava. A gente também esperava que tivesse essa movimentação das bancadas de direita para tentar impedir a manutenção dessa prisão. Esses argumentos que eles foram utilizados, eles já eram conhecidos, então não há novidade nisso. Alguns desses argumentos, eles são justos? São, mas eles não são únicos. E a gente tem outros argumentos para a manutenção da prisão, como, por exemplo, a possibilidade de interferir em investigações. É uma figura com algum poder político, é uma figura com conexões escusas, que elas conexões muito suspeitas, então há um risco muito grande de interferência na investigação. A gente está lidando com um caso de crime político, que isso é ignorado, normalmente nos discursos de parlamentares de direita, dessa nova bancada da milícia, que ela parece ter se formado, é uma expressão que ela passou a ser usada agora. Então isso é ignorado, a gente está diante de um crime político e de um provável mandante desse crime político, que ele atualmente é deputado. Isso não deve ser desconsiderado para a manutenção dessa prisão. A prisão não foi em flagrante, mas considere o peso desses outros argumentos. A possibilidade de intervenção nas investigações. Esse sujeito tem influência, ele ficar solto, ele conseguir fazer novos contatos, ele poder intervir, atrapalhar as investigações. É alta essa possibilidade. E isso por si só já justificaria a manutenção dessa prisão preventiva. Mas além disso, os indícios, eles são fortes. Não é como se a gente estivesse diante de fracos indícios. São fortes, então a gente está lidando ali com o peso, não só de uma delação, mas uma demonstração efetiva de que ele tem envolvimento nesse caso. Então isso justifica. É um caso de apelo popular também. Também a gente não pode desconsiderar isso. Mas mais, no fim das contas, uma votação na Câmara, para esses casos, ela é uma votação política. Porque se não, a gente não tivesse uma segurança mínima para essa prisão, sequer ela teria acontecido. Então, os motivos para que essa prisão ela seja realizada já foram dados. Essa justificativa já está dada. Mas a gente trata de um parlamentar. Então, há necessidade dessa votação. E ela é uma votação política. Muita gente se surpreende com os discursos políticos, com as pessoas não terem defendido aquilo, não virem só com uma argumentação jurídica. Mas não é só esse o caso. A votação na Câmara, ela pressupõe isso. Ela pressupõe que você precisa defender politicamente aquela situação. E aí depende de articulação. E majoritariamente essa articulação indicou que, olha, não é de interesse político da Câmara que esse sujeito, fique livre. É de interesse político que essa prisão preventiva seja mantida. Não deveria ter surpresa com relação a isso. Isso pode acontecer com qualquer pessoa? Pode acontecer com qualquer pessoa. Alguns casos podem ser justos ou não? Pode, a gente está falando de movimentação política. A gente já viu várias injustiças políticas acontecerem. Agora, a gente está lidando com uma investigação em curso. Então, sim, se ficar provado que ele não é o mandante, que ele não tem provas suficientes, não tem indícios suficientes, essa investigação vai demonstrar isso. O desespero geral de uma bancada da milícia me indica o contrário. Me indica não só que eles têm consciência de que os indícios são fortes e que, sim, está praticamente demonstrado que ele foi o mandante, mas que o fato dele estar preso significa um risco para outros deputados da direita, para outras figuras políticas da direita, da extrema-direita. É o que me demonstrou esses discursos. Um medo, um grande medo de que, peraí, o que esse cara pode falar? O que essas investigações com ele preso podem revelar? Porque, de repente, se ele tivesse solto, outros movimentos pudessem acontecer para encobrir certos nomes. Mas com ele preso, sem contato, fragiliza muito a possibilidade de você encobrir vínculos desse crime. Então, me parece que algumas dessas pessoas vou supor, não é uma acusação, é uma suposição, vou elocubrar. Isso é um exemplo hipotético, porque foi a figura que falou, mas vai que uma figura como o Eduardo Bolsonaro está envolvido nisso, que tem contato íntimo, próximo com os Brazão. Será? Não sei, não estou acusando de nada. Mas se ele tivesse, ele estaria desesperado. Ele ia querer que ele fosse solto. Figuras que se elegem em locais de milícia que recebem alta votação
em locais dominados por milícia, estariam muito preocupadas com isso, muito preocupadas. Então muitas bancadas que elas são ligadas ao poder policial do Rio de Janeiro, que ele já foi demonstrado que ele se envolveu no encobrimento dos mandantes do assassinato da Marielle e do Anderson, essas figuras da bancada da segurança pública, né, a bancada policial, essas pessoas elas também começam a ficar em risco, elas começam a temer. Como a gente discutiu em outros episódios aqui, é desesperador, mas também é muito... Enfim, é muito aquele sentimento de, enfim, a gente está falando disso, de como que a estrutura policialesca do Rio de Janeiro, ela é vinculada ao crime organizado, e ela é o próprio crime. Então, muitas figuras que elas se elegem com esse tipo de pauta, reconhecidas publicamente como policiais, como militares, começam a ficar com receio. Para mim, todos esses receios, todos esses medos, eles estão envolvidos nessa bancada da milícia, que votou, sim, em peso, para que não se mantivesse a prisão, mas que ela aconteceu. Então, esses 129 votos que eles foram contra a manutenção da prisão do Brasão, eles têm que ser lembrados, eles têm que ser observados. O que eu digo isso é porque, para ter 129 votos, quer dizer que você teve um esforço muito grande, uma articulação da extrema-direita muito forte, para tentar de verdade reverter essa prisão. Para eles terem feito um esforço tão grande, ter tentado se articular dessa maneira a ponto de conseguir 129 votos para uma prisão que era muito provável que fosse mantida, tentar de verdade fazer com que ela fosse revertida, é porque eles acreditam que eles têm muito a perder com a manutenção da prisão do Brasão. No meio dessa história tem as 28 abstenções, e que inclui a ausência do Quaquá, que a gente já zoou ele no episódio passado, já reclamou da presença dele. Então isso também tem que ser considerado. Esses deputados que eles resolveram se abster numa votação tão importante, para mim é como se eles tivessem votado, eles tivessem se posicionado e falado, não, eu não sou a favor da manutenção dele. A abstenção nesse caso é muito nítida, porque é uma votação que ela só tem como você se posicionar com sim ou não ali. Uma abstenção nesse caso é como se você dissesse, olha, eu não votaria a favor da manutenção da prisão. E aí tem muitas figuras que podem fazer isso ideologicamente, ou que têm um receio ali político de se envolver direto, que não responderam a essa articulação da extrema-direita, mas chama a atenção que tenha deputados que não são diretamente dessa bancada da bala, dessa bancada da milícia, mas que preferiram se abster e que deveriam ser chamados pelos partidos. Mas no fim das contas a gente conseguiu ter esses 277 votos pela manutenção da prisão e agora a gente fica na expectativa de que essa investigação ela avance e que fique cada vez mais demonstrado o envolvimento do Chiquinho Brasão como mandante desses assassinatos. E a partir dessa investigação, quais outros veios a gente pode abrir? Já sabendo que você tem uma preocupação muito grande de parlamentares da extrema-direita com a manutenção dessa prisão, que eles entraram num desespero, que é muito curioso, né? Até num caso de um Nicolas Ferreira, por exemplo, que honestamente eu duvido que tenha qualquer espécie de ligação com isso. Eu não vejo como que o Nicolas Ferreira tenha qualquer espécie de ligação, porque para mim ele é uma figura distante na prática desse universo miliciano, desse universo da segurança pública. Para mim ele não tem ligação nenhuma com isso. A postura dele é pura estupidez ideológica. É desse jeito que ele se comporta, é assim que ele vende os seus produtos, porque ele tem a sua lojinha também, mas ele demonstra que tipo de movimentação foi feita mediaticamente em cima do caso, a partir do momento da prisão do Chiquinho Brasão, de vir primeiro a público tentar colar a ideia de que o Chiquinho Brasão era petista, porque em algum momento lá atrás ele fez uma campanha para Dilma, e já no segundo momento primeiro ele falou, não, olha, prender o bandido petista, e no segundo momento ele tá votando para que não se mantenha a prisão preventiva. Quer dizer, eles entraram numa contradição imediata, num período muito curto, um tempo muito curto, de tentar fazer uma campanha para colar a pecha de petista no Chiquinho Brasão, e logo na sequência ter que deixar isso de lado e defender que se retire a prisão dele. Isso não tem como pegar bem. Mesmo dentro de uma base alucinada, que ela é instada a se manifestar publicamente para atacar o Chiquinho Brasão como um petista e tentar colar esse caso ao PT e à esquerda, e logo na sequência ela é instada a fazer o contrário, a falar, opa, isso aqui não pode ser, não podem manter esse cara, a gente tem que defender ele. Chega uma hora que o Tico e o Teco, eles começam a brigar na cabeça desse pessoal, assim. A cada momento te pedem que você faça uma coisa contraditória. Então a gente tem diversas vitórias nessa votação que manteve a prisão do Chiquinho Brasão. Primeiro, a gente mostrar que mesmo com um grande esforço de articulação da extrema-direita, eles não conseguiram. Isso é uma demonstração prática que eles não têm esse poder todo, que o governo pode partir para cima e atropelar, que eles não conseguiram fazer a articulação. Uma outra vitória é que a comunicação deles foi falha. Aquilo que a gente sempre viu a extrema-direita fazer com muita eficiência, que é conseguir construir uma narrativa e levar aquela narrativa a termo, eles não conseguiram. Eles tiveram que, num curto período, eles
aceitarem essa contradição e instarem a sua base a comunicar o contrário do que eles tinham acabado de comunicar. Isso pega mal, isso é estranho. Eles tiveram pelo menos uma dupla derrota. Pois Nesse episódio, o pessoal vai reclamar da minha voz, hein, Thaís? Você pode ter certeza aqui. Tá? Também uma coisa que foi frisada nessa votação foi justamente como votaram cada partido, né? O PL ficou claramente caracterizado como o partido da milícia. A gente já tinha essa percepção, né, por ser o partido de Bolsonaro, dos bolsonaristas que apoiam diversos milicianos, mas o partido que teve a maior votação contra a manutenção da prisão do Brasão, rimou, foi o PL, com 71 votos contra a prisão e 7 votos a favor. Fiquei até surpresa que teve 7 votos a favor. O PT foi o partido que mais teve votos a favor da prisão. Foram 64 votos a favor e nenhum voto contra. O segundo partido que mais votou a favor da prisão foi o PSD, com 35 votos a favor e 2 contra. E em seguida, o MDB, com 32 votos a favor e 6 votos contra a prisão de Brasão. O segundo partido com mais votos contra a prisão de Brasão foi o União Brasil, que teve 22 votos contra a prisão dele e 16 votos a favor. Então, pode-se dizer que a União Brasil, aí, a base do governo Lula, ficou bem dividida nessa questão. E depois, o PP, que teve 10 votos contra a prisão e 18 votos a favor. Então, o PL e o União Brasil foram os únicos partidos que tiveram mais votos a favor, contra a prisão, do que a favor. Desses que têm mais parlamentares, né? Porque tem muitos partidos que têm poucos parlamentares, que, por exemplo, PRD, que teve nenhum voto a favor da prisão e 4 votos contra. Eu não sei nem que partido é esse. Mas é isso, né? Brasão continua preso. Esperamos aí o julgamento dele. E que bom, né? Que foi mantido, porque o próprio Chico Alencar falou no meio desse processo, Chico Alencar do PSOL, do Rio de Janeiro, que ele foi pego com a boca na botija, mas ficou bem clara a interferência, né, dos mandantes nas investigações, que duraram 6 anos para serem resolvidas. Então, assim, uma boa notícia. Que bom que a nossa Câmara, apesar da bancada da milícia, né, a bancada da milícia não é maioria ainda. Que bom. E aí, tá curtindo o episódio? Então bora fortalecer o Midcast, um podcast independente que conta com você para seguir trazendo informação, análises e aquele bom humor semanal. Para isso existem várias maneiras de dar aquela moral pra gente. No Apoia-se, basta você acessar apoia.se/Midcast e selecionar o plano que melhor encaixa no seu bolso. Eu vou repetir, apoia.se/Midcast. Se você ainda nos apoia pelo Padrim, pedimos gentilmente que migre para o Apoia-se, que também oferece as mesmas formas de pagamento. Nós também temos a opção do Pix. A nossa chave é podcastmid@gmail.com. Repetindo, podcastmid@gmail.com. Se puder, ativa o Pix recorrente, bora juntos todo mês. O seu apoio é crucial para a continuidade do Midcast Política. Aos que já nos apoiam, nosso muito obrigado. Valeu! A penúltima notícia da nossa pauta é sobre Arthur Lira. Voltamos ao nosso presidente da Câmara, que teria matado o projeto das fake news. Ele decidiu engavetar o PL 2630 por conta das polêmicas e agora vai criar um grupo de trabalho para discutir outro texto. Então, assim, o que vai acontecer é justamente essa questão, né, da morte, depois de 4 anos de discussões, de audiências públicas, um lobby pesado das Big Techs, né? O projeto que era relatado pelo Orlando Silva, do PCdoB, será enterrado. E aí, o que se diz aqui na notícia do Intercept é que essa questão de rediscutir o assunto já é um truque conhecido quando se quer enterrar uma ideia, né? Então, o Arthur Lira usa os termos falta de consenso e polemização
E a sua ideia é discutir o novo projeto até julho, com apoio do governo federal. Então, assim, se é um tema tão polêmico, né, que teve audiência pública, que teve tudo isso, como é que ele vai conseguir achar essa solução daqui para julho, né? E assim, fica muita dúvida, né? Porque esse grupo de trabalho, quem é que vai compor esse grupo de trabalho? Que tipo de influência vai ter esse grupo de trabalho? A impressão, é quase evidente, é que o Arthur Lira percebia uma falta de poder dele nesse debate, que ele não conseguiu influir o suficiente nesse debate, e que ele vai procurar reorganizar toda essa proposta a partir de quem vai conseguir comprá-lo, digamos assim, entre aspas. Quem é que vai conseguir colocar mais peso nesse lobby agora para poder reorganizar isso? E não foi uma coisa fácil o debate sobre esse PL das fake news, como você comentou. Ele era perfeito? Não. O texto ele ainda precisaria de debate. Teria algumas coisas que passariam, outras não. Mas o fato é que nesse PL das fake news a gente tinha uma margem muito boa para poder enfrentar o poder das Big Techs. E aí, se você me diz que você vai ter que repensar isso tudo, há um risco muito grande de que a gente não consiga mais fazer isso. Você dá uma nova margem para que as Big Techs elas voltem a fazer o seu lobby, elas voltem a influenciar essa discussão e elas não consigam cumprir com aquilo que a gente imaginava que elas daqui para frente tivessem que cumprir. E a gente retira comparativos também, porque esse PL ele foi feito, pensado também, esses pontos de debate, em qual comportamento que você tem através do mundo para enfrentar esse poder das Big Techs. Então, como que a União Europeia, por exemplo, ela tem enfrentado isso? E agora a gente joga isso no lixo e vamos pensar a partir de outras perspectivas, a gente vai desconsiderar essas perspectivas, toda essa discussão ela não vai estar na conta desse grupo de trabalho, ele vai partir do zero ou ele vai considerar essas perspectivas? E esse é um assunto que ele é do momento, ele está ligado ao nosso último ponto agora que a gente vai discutir. Essa manobra do Arthur Lira vem num péssimo time, assim, até para ele, porque publicamente agora a gente está discutindo na imprensa os riscos desse grande poder das Big Techs, das redes sociais, desses sistemas de comunicação, que eles não seguem a lei de nenhum país. É um debate que não está só no Brasil. Então não parece um time bom nem para o Lira. Ele fala, opa, vamos atrasar essa discussão, vamos atrasar essa votação, não vamos falar disso agora. Por que não vamos falar disso agora? Por que exatamente o Arthur Lira resolveu fazer isso? Se é só uma questão de ego ou se ele vai comprar um enfrentamento com o debate do momento em cima do comportamento dessas Big Techs, assim. Ele vai comprar esse debate? Ele vai comprar essa discussão? Porque nesse momento o que a gente está falando é de uma disputa com a nossa Constituição, de uma disputa com o Estado brasileiro, de um risco à nossa soberania, de um alastramento enorme de desinformação durante um ano eleitoral. Ele tem um interesse particular em conter esse debate, a gente não conseguir regular as mídias, conter a proliferação de notícias falsas durante um ano eleitoral? Ele tem um interesse particular nisso, será? Outros parlamentares também têm? Porque o que era esperado é que a gente conseguisse agilizar esse debate para que certas normas elas passassem a valer já para esse ano eleitoral. E se a gente não conseguir fazer isso a partir de um projeto de lei, a gente vai depender de decreto, a gente vai depender de uma normativa que ela parta diretamente do executivo, e se ela tiver que partir do executivo, ele com certeza vai ser criticado. Então, se o executivo ele começa a tentar estipular decretos para poder regular a atuação dessas Big Techs, o poder que elas têm na comunicação, como que isso vai ser visto? O STF vai ter que agir, porque se você tem a Câmara parada, se o Legislativo não age sobre isso, então o STF pode ser instado a agir, a tomar uma postura até que o Legislativo ele consiga cumprir o seu trabalho, que é o problema que a gente viu em outras pautas também. E ao tomar esse tipo de postura, volta a crítica ao STF de novo, dizendo que ele está invadindo as funções de outros poderes, que é o que o Lira sempre faz, que é o que o Pacheco sempre faz. Vou dizer, o STF está invadindo as funções do Legislativo. Mas aí quando o Legislativo ele pode atuar, vem uma manobra dessa e ele decide não atuar. É bem complicado essa questão, porque a gente teve casos muito sérios, né, no Brasil faz pouquíssimo tempo, e que envolve essa questão das redes sociais, né, não é nem só... Se fosse só pelo fato de ser um ano de eleição, já seria um problema gravíssimo, não haver nenhum tipo de regulamentação nacional, né? Porque as regulamentações das empresas de tecnologia, de redes sociais, as famosas Big Techs,
elas colocam o que elas querem, né? Tipo, o que for bom para elas, mas o que é bom para elas não necessariamente é bom para os usuários e é bom para o país desses usuários, né? A gente está desde a Cambridge Analytica, desde o Facebook já só tem gente, sei lá, 40 mais do Facebook, a maior parte do público já saiu. A gente agora já está tendo debandada do Twitter também, surgindo outras redes sociais, e a gente ainda não conseguiu resolver esse problema, né? A gente teve um lobby fortíssimo das Big Techs, assim, que são empresas que têm muito dinheiro, mas que têm muita influência, elas têm a capacidade de alterar, de manipular as narrativas de uma forma muito forte. Então, assim, e a gente assim, a gente não está treinado enquanto sociedade o suficiente para perceber a manipulação que essas empresas fazem dentro da nossa realidade, porque a gente já ouviu falar em algoritmos, mas, assim, ainda é muito difícil a gente compreender até que ponto esses algoritmos manipulam o que a gente vê e a forma que a gente vê a realidade, né? A forma como a gente vê a realidade é moldada pelas redes sociais que a gente usa, né? Pelas pessoas que a gente segue, mas não só por isso, né? Porque a gente acaba que vê um monte de coisa de gente que a gente nem segue nas redes sociais, né? Então a gente teve tiroteio em escolas, a gente teve Flávio Dino falando seriamente sobre o uso das tecnologias e a influência desse uso desenfreado e sem regras, né? Nesses ataques que aconteceram no nosso país. Eu vou aqui, não que a gente nunca fale palavrão, mas assim, eu vou falar que é foda que Arthur Lira, que o presidente da Câmara, tenha simplesmente o poder de dizer: vou afundar esse projeto que foi discutido durante 4 anos, para chegar Arthur Lira e dizer: esse projeto não presta, eu vou fazer o meu em 40 dias. Porra, puta que pariu. E para piorar, o bicho ainda vai misturar essa discussão com a discussão a respeito das inteligências artificiais, que é um outro mundo, é um outro universo muito complexo, que tem a ver com tecnologia também, mas são duas coisas diferentes. Não dá para chegar e jogar mais coisa dentro dessa panela, porque não vai dar para cozinhar esse projeto. Então, assim, como se já não fosse ruim ele querer jogar tudo fora e começar do zero, que a gente não sabe até que ponto ele vai trazer o que já foi discutido no projeto anterior ou não, mas ele ainda complica mais um negócio que já é extremamente complexo, ao ponto de o que vai dar nisso, né? Coisa boa provavelmente não vai ser, infelizmente. Vamos chamar o Padilha para perturbar o Arthur Lira. Ô, Padilha, chama aí o Arthur Lira para tomar um café na sua casa. Não sei o que fazer. Chorar, né? Reclamar aqui no Midcast. Chorar junto com os nossos ouvintes. Cara, o pior é que a solução, ela nunca é simples. Ela não vai vir rápida para isso e a gente continua atrasado, muito atrasado. E aí acho que a gente já pode, pensando nesse atraso, comentar o principal acontecimento da semana, assim, que foi esse ataque direto do Elon Musk ao STF, ao Alexandre de Moraes, que foi a principal notícia. Tá na capa do nosso episódio, certamente. Bom, o que aconteceu, que todo mundo acompanhou, né, que o Elon Musk, ele resolveu fazer comentário em tweet antigo, inclusive, do Alexandre de Moraes, dizendo que o Alexandre de Moraes estava promovendo a censura no Brasil, que o Brasil estava numa ditadura sobre o ministro Alexandre de Moraes. E isso no meio de uma série de informações falsas, deturpadas, que responde pela alcunha de Twitter Files. Que eu acho particularmente engraçado o Elon Musk ficar retweetando coisas e falando de um Twitter Files, sendo que ele mudou o nome da rede para X. Mas aí ele mesmo tá lá, né? O nome do negócio é Twitter Files, porque não vai colar X nunca. E aí tem esse Twitter Files, que no fim das contas não é nada, assim, nesse caso aqui específico, você tem uma série de prints de e-mails internos do Twitter, relativos a uma época que o Alexandre de Moraes nem estava na presidência do TSE, mas que eles envolvem
a discussão das eleições e com reclamações do advogado do Twitter dizendo que estava sofrendo interferência e pressão para fechar perfis. O que nada ali também é surpresa, porque são perfis que promoviam desinformação, promoviam notícias falsas, faziam ataques diretos à democracia brasileira, ao sistema eleitoral, ao STF, e houve pedido para que esses perfis eles fossem derrubados. Houve um pedido anterior por conta do Ministério Público de São Paulo, pedindo informações sobre perfis para uma investigação sobre o PCC, e o pessoal misturou isso, falando que era pedido do Alexandre de Moraes de informação particular dos perfis e que eles não podiam liberar e tudo mais, dizendo que o Alexandre de Moraes ameaçou o advogado do Twitter, sendo que esse contato nem era com o Alexandre de Moraes, e os próprios prints dos e-mails demonstram isso, com as datas que estão lá. Então tem uma série de informações erradas, deturpadas, organizadas num contexto fictício, por parte de principalmente aqui do jornalista, o David Agape, e de um estrangeiro aqui, que é o Michel Schellenberg, nem sei se pronuncia assim o nome dele, e essas duas figuras, elas foram falar na Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado, falar os absurdos dele lá, e que eles tiveram, claro, que desmentir algumas coisas, mas chegam e contam mentiras, e essas mentiras, elas são ouvidas como se fossem possíveis verdades. No fim das contas, depois desse comportamento, Elon Musk continuou a atacar o STF, ao ponto de fazer comentário num tweet conspiracionista, dizendo que o Alexandre de Moraes ele estaria envolvido na morte do Teori Zavascki, que o Alexandre de Moraes teria pedido a morte do Teori Zavascki para poder ocupar o lugar dele no STF. São coisas não só esdrúxulas, como criminosas, que o dono do Twitter fez, e dizendo que não ia cumprir as decisões judiciais do Brasil, nem para prestar contas, para dar informações, e nem caso tivesse que derrubar algum tipo de perfil. Reativou perfis de criminosos que são procurados no Brasil. O Alan dos Santos voltou a poder twittar. Então é uma pessoa que, se pisar no Brasil, vai ser preso, que é um criminoso foragido, e ele fez isso. Ou seja, ele criou uma armadilha que exigiu que o Alexandre de Moraes e o STF tivessem que se manifestar porque estão sofrendo ataques. O que se manifestou com a inclusão do Twitter nas investigações do inquérito das fake news. Apenas isso, nada demais. Criou também a necessidade de uma declaração do Alexandre de Moraes de que liberdade de expressão não é liberdade para agressão, o que é um fato, é simplesmente isso. Esse pessoal às vezes vem defender liberdade de expressão irrestrita, mas está aí o nosso problema hoje, que a gente precisa enfrentar. Porque a gente tem as redes sociais, essas grandes sistemas de comunicação, que elas têm total liberdade, não seguem as leis de nenhum país, já começam a ter sua restrição na União Europeia. Volto até alguns anos atrás, quando o Mark Zuckerberg teve que prestar conta ao Senado dos Estados Unidos, porque não tem transparência no modo como o Facebook, como a Meta, ela trabalha com os dados, a quem ela fornece dados, de que maneira, se há uma influência, um direcionamento do público durante as eleições, teve que prestar contas também. E aqui o Twitter se recusou a participar das reuniões que foram feitas com o Ministério para poder tentar organizar isso, tentar pensar uma futura regulação. Então eles se recusam terminantemente, e eles têm um grande poder na comunicação. Estava dando uma aula sobre isso outro dia para uma turma de jornalismo, e algumas coisas elas são chocantes, assim. Se você pensar que hoje em dia, já há alguns anos, a comunicação ela acontece primordialmente para a maioria das pessoas dentro desses aplicativos. Para você se informar e para você sentir que você está informado, você precisa acessar o Facebook, o Twitter, o Instagram, o TikTok. Ao mesmo tempo, são empresas privadas. É como se você não tivesse nenhum controle público sobre essas informações. Elas não seguem regra nenhuma, nem de qualidade da informação, nem de responsabilização com relação a atos criminosos que acontecem ali dentro. E aí, se você pensa que você está lidando com um serviço de necessidade pública, porque é isso, é um serviço de necessidade pública. Hoje em dia não dá para a pessoa ela trabalhar, ela estudar, ela participar ativamente da sociedade se ela não estiver presente em redes sociais. Se é um serviço de utilidade pública, é um serviço de necessidade pública, isso aí tem que ser direito do cidadão e da cidadã. É direito. Ao mesmo tempo, o governo ele não tem poder sobre isso. Ele não pode regulamentar isso, ele não pode regular isso. Para um serviço de utilidade pública. A gente não tem serviço público para isso, o que é estranho e grosseiro, se você pensar que é algo necessário, básico para a sociedade, o direito de acesso à internet, o direito de acesso à informação. O livre acesso à informação está lá na nossa Constituição, está no nosso artigo 5º, e ele não é observado pelo algoritmo do Twitter, por exemplo, que ele restringe o acesso a certas informações, ele de modo escuso, de modo escapa, não é transparente com relação a isso, ele direciona a visibilidade de certas informações e restringe de outras. Então quer dizer que você, ao ter um perfil no Twitter, se você não paga pelo selo azul, você não tem livre acesso à expressão, a sua expressão está sendo restringida ali. Então, se falar de liberdade de expressão, a política interna hoje do Twitter é restringir a liberdade de expressão de parte do público, a não ser que você pague. Porque você fala, mas você
você não vai ser visto, você não vai ser lido, você não vai ser ouvido. Enquanto outros perfis que pagam podem livremente publicar todo tipo de coisa, que vai da desinformação e ataque à STF até o incentivo à automutilação e pedofilia. Isso tudo está presente no Twitter e não é regulado. O governo não tem poder nenhum para dizer não pode isso. Coisas que explicitamente são crimes em território brasileiro. A nossa legislação não permite. Agora, ao mesmo tempo, não é possível que o governo simplesmente chegue e fale, fecha o Twitter. Porque aí você está entrando em conflito com o direito individual das pessoas. Porque as pessoas têm perfis lá e se você fecha o Twitter, você está corrompendo o direito individual. Então não dá para fazer isso também, do dia para a noite. A única saída é a gente regular. E o debate da regulação envolve um PL das fake news, como a gente viu que o Lira resolveu travar agora, jogar fora. E quando que a gente vai conseguir regular isso? Quando que a gente vai ter um serviço que ele é de utilidade pública, obedecendo às normas do nosso país? O direito de acesso à internet, o direito de livre acesso à informação, o direito de expressão, de você poder falar publicamente, isso está em jogo. E eles falsamente dizem que vão defender o direito de expressão, quando todos os atos que eles tomam, os donos dessas redes sociais, eles vão contra o que a gente entende como livre expressão, como liberdade de expressão. Eles corrompem esse direito. Isso virou, sim, uma disputa numa escala global, gigantesca, que a gente mal consegue acompanhar, mas que, no fim das contas, faz parte do nosso dia a dia. Eu digo que a gente está muito atrasado nisso, porque a gente deveria ter regulado essas redes sociais lá atrás. Lá em 2011, 2013, quando a gente teve os primeiros documentos expostos no Wikileaks, quando a gente teve o caso Snowden, mostrando os acordos escusos entre essas big techs e o governo dos Estados Unidos, mostrando que figuras públicas no Brasil e em outros lugares eram espionadas, mostrando que os nossos dados não estavam seguros na mão dessas empresas. Lá atrás a gente devia ter regulado, a gente perdeu esse bonde. Agora apenas essa regulação não é suficiente. A gente já tem que pensar isso como serviço público. É muito estranho você pensar que uma figura como Elon Musk, ele livremente pode construir uma rede social dessa, para daqui a pouco ser o local onde você faz pagamento, compra das coisas, você faz as suas trocas bancárias, vai poder fazer as suas trocas bancárias ali dentro, então ele vai dominar cada vez mais o nosso dia a dia, tudo que a gente faz, e é uma empresa privada que não responde em nada ao serviço público. É de você pensar que serviço de utilidade pública tem que ter não só uma fiscalização do governo, mas a gente ter a possibilidade de acessar isso por vias públicas. E não tem. A gente não tem uma estrutura de via pública que permita o nosso acesso. Se eu resolver que eu não quero ter um perfil, comprar o serviço de uma empresa privada, como o Twitter e a Meta, o TikTok, eu não quero. Eu teria minha livre escolha. Eu não quero comprar esse serviço de comunicação. Eu não posso. A minha vida como cidadão vai estar restrita. Eu não vou ter informação. Onde que eu vou procurar informação? Não tenho. Onde que eu vou poder exercer o meu direito de socializar? Não tenho. Eu sou obrigado a comprar o serviço dessas 3, 4 grandes empresas que elas dominam isso. A Amazon, a Google, a Meta, elas dominam tudo. E aí é uma discussão que ela parece ser óbvia, mas que a gente tem muita dificuldade de dar os passos necessários para isso. E dar os passos necessários para isso envolve considerar que isso é um serviço básico, cara. Mas a gente está muito distante de fazer isso. No máximo que a gente vai conseguir é exigir que o Twitter ele seja mais transparente. E aparentemente ele se recusa a fazer isso. É exigir que a Meta seja mais transparente. E ela se recusa a fazer isso. É exigir que o TikTok seja mais transparente e ele se recusa a fazer isso. Me parece que a gente já chegou atrasado nesse rolê e perdendo muito. Necessitaria um posicionamento muito mais rígido, muito mais efetivo, tanto do legislativo quanto do governo, do executivo, para a gente não depender de decisões diretamente do nosso judiciário, mas eu não tenho expectativa de que vai ser diferente. Eu acho que quem vai conseguir comprar essa briga agora é o judiciário e não é à toa que é o poder que eles escolhem atacar primeiro. O Elon Musk, ele tem atacado diretamente a pessoa do Alexandre de Moraes, né? E eu me questiono de onde foi que Elon Musk descobriu a existência de Alexandre de Moraes, né? Quem foi que soprou no ouvidinho dele? Quem é Alexandre de Moraes e qual a importância dele aqui no Brasil, né? Porque ele não é uma pessoa que fica lendo, sei lá, Elon Musk não leu a Folha de São Paulo e talvez aí a gente se pergunta, né? Será que se isso tem alguma coisa a ver com aquela colônia de férias dos fascistas brasileiros aos Estados Unidos, né? O que aquele povo foi fazer lá? Foram só ficar falando heresia no púlpito caindo aos pedaços ou foram ter outros tipos de articulações lá nos Estados Unidos, né? Porque eles não têm apoio do governo, né? A direita brasileira não tem apoio do governo dos Estados Unidos. Biden não, apesar de Biden não morrer de amores pelo Lula,
ele não vai apoiar a extrema-direita, porque vai pegar mal para ele, né? Então, quem eles podem recorrer é o Elon Musk, que ele tem se mostrado, né? Ele vem com esse discurso da liberdade de expressão, mas, na verdade, quando a gente analisa, tem isso que você falou já, né? Da limitação do alcance das contas de quem não paga, mas também tem a questão de que Elon Musk desmantelou o Twitter assim que ele chegou lá, foi a primeira coisa que ele fez, né? Tirar as pessoas que eram responsáveis pela mediação, pela análise de conteúdo na rede social. Então, ele já chegou transformando o Twitter num ambiente muito mais tóxico e muito mais fácil das mentiras e desse submundo, né, neonazista conseguir proliferar, né, de uma forma muito mais livre. E outra coisa que aconteceu a partir disso foi porque Elon Musk começou a falar disso, né? E aí, lógico que teve os brasileiros fazendo o pantin deles, né? Ai, nos salve, não sei o quê. Teve Girão falando inglês na Câmara pedindo ajuda para Elon Musk. Então, assim, Big Spin falando seu inglês joelônico, né? Joel Santana, pedindo ajuda para Elon Musk. E nas redes sociais brasileiras lá, eu ia falar uma baixaria, mas eu não vou falar, não. Os brasileiros lá pedindo, clamando socorro para Elon Musk, e o povo dos Estados Unidos, que não sabe de nada da Constituição brasileira, não sabe de nada do que acontece no Brasil, querendo que as coisas fossem julgadas aqui a partir do que é a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Nada de novo sob o sol. Mas aí eu acho que a gente pode passar para um ponto que é bem crucial nessa questão toda. Primeiro, vamos nos lembrar o que Elon Musk falou quando Evo sofreu o golpe na Bolívia, né? Vamos dar golpe em quem quisermos. Lide com isso. A gente nunca pode esquecer quem é Elon Musk e o que ele disse. Ele acha que ele pode fazer o que ele quiser. Ele acha que ele é dono do mundo e do espaço, porque ele tem dinheiro. O que foi que aconteceu no governo Lula? Qual foi a fábrica de carros elétricos que foi instalada aqui no Brasil? Não foi a Tesla, foi a BYD, uma fábrica de carros elétricos da China. Então, assim, eu acho que Elon Musk não ficou feliz com isso, mas além disso, tem também o desejo dele pelo lítio. Ele aparentemente tem interesse em comprar a Sigma Lithium, que é uma das maiores mineradoras de lítio do mundo, e uma das fornecedoras da empresa é a Vale, que vende lítio e níquel. E nos últimos anos, o Serviço Geológico Brasileiro descobriu várias reservas de lítio, sobretudo no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais. E as 3 empresas que exploram minério nessa região são a Companhia Brasileira de Lítio, a canadense Sigma e a AMG Mineração. Então, assim, Elon Musk não está nem um pouco interessado na liberdade de expressão do Brasil. E só para a gente não deixar de fora o que os nossos ouvintes pediram tanto, uma das consequências de todo esse moído, Elon Musk, Alexandre de Moraes e a rede Twitter, foi uma nova debandada, uma nova migração dos que deixaram de ser passarinhos e viraram borboletas. Então, muitos novos usuários entrando no Blue Sky. Não sabemos se será dessa vez que a rede vai conseguir levantar voo, talvez não. Existem 2 discussões sobre essas questões das redes sociais, né? Nós vamos abandonar as redes sociais, vamos abandonar o Twitter e deixar ele só para os fascistas, só para a extrema-direita dominar. Eu acho que, assim, a partir do momento em que o próprio dono da rede já demonstra que é alguém totalmente alinhado com a manipulação do discurso e com a extrema-direita, não tem como a gente ganhar. É por isso também que eu não entrei no cu, porque não faria o menor sentido eu sair do Twitter, que é do Elon Musk, e entrar numa outra rede que também era dominada pela extrema-direita. É por isso também que eu sou uma entusiasta da Era do Gelo, do Mastodon, porque é uma rede social que dá um pouco de liberdade e autonomia para o usuário, né? Essa questão do Fediverso ideologicamente, é uma coisa interessante, é algo que me
traz a lembrança dos tempos remotos do início da internet, onde nós éramos cheios de sonhos. Mas é isso, eu não vou dizer, quem quiser sair do Twitter, saia, quem quiser ir pro Blue Sky, vá, mas não ache que a gente tem força para peitar e para vencer o dono da rede social. Então, assim, se você quiser continuar disputando as narrativas dentro do Twitter, eu dou o maior valor. Agora, a gente gastar todas as nossas fichas e toda a nossa energia com Elon Musk, com Mark Zuckerberg, é perda de tempo, é perda de energia e é perda de saúde. Tendo a concordar, cara. Tendo a concordar. Eu entendo quem vai continuar atuando no Twitter, mas a ilusão de que, concordo com você, a ilusão de que a gente estar presente lá significa uma possibilidade de bater de frente com a extrema-direita? Não. Aí é inocência demais. Como que a gente vai resolver essa questão? Não sei. Normalmente, quando se coloca alguma possibilidade para tentar resolver isso, ela é um pouco mais extrema e envolve muita discussão e muita gente vai ser contra. Mas eu tendo a pensar que, já que a gente está discutindo serviços essenciais de acesso da população, a gente precisa de uma regulação mais rígida e a gente precisa de limites. A gente precisa que, para atuar no território nacional, para que esse serviço possa ser prestado no território nacional, essas empresas elas tenham que demonstrar que cumprem certos critérios, como acontece com qualquer concessão pública. Eu sei que não é a mesma coisa, e que a gente não controla a internet, e que as possibilidades de acesso elas são outras, mas, supostamente você não consegue nenhuma concessão na TV aberta no Brasil se você não demonstra que você presta um serviço de utilidade pública, que você vai apresentar informação de qualidade, que aquilo é de interesse das pessoas, que você vai minimamente informar ou entreter. Parte dessa lógica eu acho que a gente deveria utilizar para a existência ou não, para a possibilidade dessas empresas elas atuarem no Brasil ou não, porque no fim das contas são isso, são empresas que elas prestam um serviço. É muito mais que isso? Mas isso também está ali. E não vejo por que um governo ele não possa atuar como um governo, ter a liberdade de fazer aquilo que um governo faz, que é permitir ou não que uma empresa ela atue no Brasil. Se ela cumpre os critérios para atuar no Brasil, ela vai atuar. Se ela não cumpre, ela não vai atuar. É simples assim. E quais os critérios que a gente espera que as empresas que elas atuam como um serviço de rede social, com tráfico financeiro, o que a gente espera que elas cumpram? E é isso que não está dito. E não é só um PL das fake news que ele vai conseguir legislar em cima disso, ou, como você falou, do uso de inteligência artificial. Não. Você precisa de uma nova regulamentação. A gente tem uma boa regulamentação para outros sistemas de comunicação no Brasil, mas a gente tem praticamente zero regulamentação. Não falo nem só de regulação agora não, eu falo de regulamentação mesmo. A gente não tem regulamentação para a atuação dessas empresas. Elas simplesmente existem, você tem acesso à internet e você acredita que isso está fora do âmbito do direito brasileiro, porque elas são lotadas em outros países. Mas não é uma coisa de outro mundo, não é mágica. Dá pra gente cortar acesso, dá pra gente restringir se elas não cumprem o que tem que cumprir. Então a gente deveria começar a pensar mais numa lógica de concessão. Acredito que isso vai acontecer? Não acredito que isso vai acontecer. Felizmente, a gente ainda consegue fazer meme com isso. Felizmente, a gente ainda consegue rir na cara do perigo. Porque uma das coisas que mais me alegrou é ver alguma gringa lá ir numa postagem foto do Alexandre de Moraes, todo de preto, né? E falar que é absurdo, o mundo está perdido, um homem usando vestido. E a gringa falando isso muito me diverte, cara. Então essa parte, se a gente tem uma chance de conseguir bater de frente com esse pessoal, é com o que a gente faz de melhor, que é meme. Então, enquanto a gente estiver no Twitter, se o pessoal continuar a alimentar a produção de memes, eu vou continuar lá, eu vou estar feliz. No dia que a gente parar de fazer isso, aí eu já não vou ter mais motivo para continuar lá, não. É isso. Então, acho que gastamos aí nossos argumentos sobre esse assunto. Vamos manter a vigilância. E encerramos aqui a nossa pauta desse episódio de hoje, olha só. Então, agora vamos... Primeiro, antes das cartinhas, vamos para o resultado da última enquete, né? Tivemos uma enquete muito importante no episódio passado, que é onde deve ficar a paródia. A paródia ficou assim, meio sei lá, né? Teve episódio que saiu sem paródia, teve episódio que saiu no final, teve episódio que saiu no começo, a gente tentando ver aí como agradar os ouvintes, como trazer nossos ouvintes
para o nosso podcast, mas não teve para ninguém. O início da paródia ganhou com 62% dos votos. Então, podemos dizer que pelo menos 62% dos nossos ouvintes gostam das paródias. 32% dos ouvintes votaram que as paródias ficassem no final do episódio e 6% dos ouvintes votaram que a paródia deveria ficar fora do episódio. Foram 129 votos no final. E sobre o ouvinte que disse, os ouvintes que acham que não deve ter paródia, vou passar aqui para o primeiro comentário do Eric Caputo no Spotify, onde ele diz que tentar agradar quem não gosta de paródia é o mesmo que o Lula conciliando com o militar. É tentar dar os anéis a quem quer levar a mão embora. Paródia hoje, paródia amanhã, paródia para sempre. Então é isso, nossas paródias ficarão no começo do episódio. E aí quem não gostar já sabe, né? É só pular. Mas não pule não, porque a gente faz com tanto carinho essas paródias. Inclusive, eu li aqui uns comentários que eu fiquei chocada. Como, por exemplo... Ó, aqui, tem um aqui, Senhor das Galáxias. Episódio do caralho, paródia no começo é melhor. Às vezes no fim do episódio não tô no clima pra paródia. Tipo hoje, porra Lula. Outros comentários então, a gente perguntou sobre os episódios especiais das eleições municipais, né? Muita gente a favor, dizendo que queria. O J. Victor 666 disse, eu quero e preciso da cobertura das eleições municipais. Assim vou conseguir trazer as pessoas que eu conheço para esse lindo culto. Inclusive, teve um outro ouvinte que disse que começou a ouvir o Vitor Hugo sobre a cobertura municipal. Tenho que dizer que comecei a ouvir vocês justamente por isso. Então, apoio essa iniciativa. André Nishio disse se a paródia vai ficar no início ou no final do episódio é uma discussão democrática válida. Votei para ficar no início, mas defender que não tenha paródia é inconstitucional e deveria dar multa. Inclusive, Lara disse, quem não gosta de paródia que se retire, e botou um emojizinho de unha pintada. Giovanni Alves disse, no final, por favor, desculpa, Giovanni, não vai dar. Lidia Rachel disse, no início, como uma boa preliminar. Amy da Rochella disse, mas é óbvio que a paródia tem que estar no início. A tosqueira nos prepara para o puro suco de Brasil, que só não é mais tosco com Lula fazendo as pazes com Milico, porque tivemos Bozo e Temer. Cláudio Froncilo disse paródia no início, sempre começar com a energia lá em cima. Aliás, faz um episódio disco conceitual musical só com paródias. Aí tá pedindo demais da gente, né? No máximo a gente faz um... A gente já teve episódio de rádio aqui, que era só... As paródias iam também, mas dá uma trabalheira. Não, e assim, a gente requenta as antigas, né? Fazer um episódio só com as paródias é complicado. Henrique Ferraz disse, Ana de Hostess, coração, coração, coração. E aí deixa eu ler das outras redes também, né? Vamos ver aqui no Twitter, a Sheila Bertolini disse, dá para emoldurar trecho de áudio? Amei ouvir meu comentário escolhido aleatoriamente pelo Erro 500, que é o Vitor. Beijos para todos, inclusive as ausentes. Paola, sigo você por aqui e gostei de lhe ouvir. Próximo passo é conhecer o programa Farofeiros. Lele Riso disse saudades, garoto do Quicão, amando o episódio, como sempre, com uma questão na cabeça. Por que levou tanto tempo pra gente se juntar e combater o Brasil paralelo? E aí, The Hottest Take Brasil disse, grande episódio, grande momento do Erro 500, talvez o melhor momento dele em todos os anos de programa. Muita gente gostou aí do Vitor pistolando. E a Thaís Estranha disse, encantada com esse episódio desde o momento 1. Totalmente a favor da cobertura das eleições municipais. Volta, Thaís, permaneça, Diego. Voltei, Xará, o Diego que saiu para beber com os grevistas lá em Brasília e não veio gravar com a gente hoje. O que eu acho justo. Ninguém aqui está julgando ele, não. E a gente não sabe se ele está bebendo
Talvez ele ainda esteja na reunião, né? Tem gente que gosta de reuniões longas. Deixa eu ver, tô tentando abrir aqui, pronto, abri no Blue Sky, que eu nunca mais eu li os comentários do Blue Sky, senão o povo deixa de comentar por lá. Tem o comentário da Marina Fonseca, que saudades do Diego Esquinelo, vou tentar ouvir ainda hoje esse retorno dos que não foram. E eu acho que é isso. Bastante comentário, cara. Assim, Teve bastante comentário. muitos. É difícil até de escolher. A maioria no Spotify, nas outras redes, o pessoal não comenta muito. Mas é isso. Paródia no começo. Querem os episódios das eleições municipais. Pessoal com saudades do Diego. Andresa Mendes disse que o episódio foi maravilhoso, como sempre. Apoia a cobertura das eleições municipais e quer dizer que quem votou a opção fora do episódio para as paródias está morto por dentro. Então, eu acho que é isso. Podemos encerrar por aqui os nossos comentários. Os nossos apoiadores da cartinha da Xuxa são Elisnei Menezes, Liane do Espírito Santo, Eduardo Vasconcelos, Gabriel Pires, Rene Barcelos, Daniel Ribeiro, Paulo Felipe Cousane, Guilherme Anselmo, Rodrigo Rocha e Bruno Felipe Teixeira. Muito obrigada. E Rafael Cavalcante, nosso apoiador da categoria Beijo da Lhama. Este podcast foi apresentado por Thaís Kisuki, Rodrigo Hipólito, edição de Vitor Souza. As nossas redes sociais são Podcast Mid no Instagram, no Twitter e no Blue Sky é Midcast. Você também pode seguir e acompanhar o Midcast no WhatsApp pelo nosso canal. E por hoje é só. É isso aí. A gente tá cansado, gente. Madrugada, 2h30 de gravação, 2 pessoas só. Imagina se tivesse mais gente. Pois é. Mas eu gostei. Eu ia dizer que você se esforçou para o episódio render, mas não seria verdade. É sempre assim. É sempre assim. A diferença é que hoje tinha menos gente pra tentar me interromper. Olha aí. Então é isso, galera. Minhas redes sociais são Thaís Kisuki. As suas redes sociais, Rodrigo? Eu tô no Twitter como Lhama na Lama e procura Rodrigo Hipólito no Blue Sky. São os únicos lugares por enquanto. E em breve eu faço a escolha entre um deles. Pronto, falou, galera. Até o próximo episódio. Um cheiro. Valeu, falou. Achei que ainda ia falar. Não, era só isso mesmo. Até porque se eu continuar reclamando, daqui a pouco, né, cara, até eu vou me sentir desconfortável e vou precisar fazer um elogio ao governo. Então vamos, agora a gente vai, eu acho que você vai gostar de quem a gente vai xingar agora. Nosso presidente da... Meu Deus, deu branco. Deputado. Nosso presidente... Vamos lá, gente. A gente vem super preparado para a gravação. Não, hoje, olhe, totalmente preparado. Hoje estamos dando trabalho para o editor. Vai ter muita parte, né? Eu acho, não teve nenhum no episódio passado. Então, dessa vez, hoje estamos produzindo bastante a parte.